E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa aula de hoje eu estou fazendo a pedidos, tá? Foi uma dúvida que um dos inscritos do canal resolveu falar comigo no DM e eu estou mostrando. Eu já tinha gravado um vídeo sobre formatação condicional, mas eu estou fazendo essa aula bônus para mostrar um pouco melhor a aplicação dessa ferramenta de outras formas, tá? Eu preparei 3 situações aqui para vocês entenderem melhor e a gente trabalhar junto em como vai funcionar a formatação condicional. A primeira parte aqui dessa aula que eu preparei foi só um calendário de estudos onde já está feita a formatação condicional. Você me pergunta, Tiago, o que é formatação condicional? Essa aula já está explicada, mas se vocês não viram a primeira aula, tá? Que já está aqui no canal disponível, tanto no YouTube quanto no Instagram, a formatação condicional nada mais é do que uma formatação, tá? É uma cor que, por exemplo, que eu coloco, quero formatar essa fonte. Eu quero deixar esse dia em negrito e quero deixar o fundo vermelho. Isso é uma formatação. Formatação condicional é esse texto aqui vai ficar em negrito e esse fundo vai ficar vermelho se acontecer alguma coisa. Então, é como se fosse uma fórmula se aplicada à estrutura do Excel, tá? Então, a formatação condicional, ele mais é um assunto estrutural do que um assunto técnico. A gente vai usar poucas fórmulas em relação a outras ferramentas que o Excel pode oferecer. Então, o que é uma formatação condicional? Isso aqui. Eu tenho uma tabela de horário, 7 às 16, e dia segunda a sexta, onde eu montei uma tabela básica, um calendário básico de estudos. Então, eu quero ver, por exemplo, aqui eu coloquei uma validação de dados. Em matéria, eu tenho as matérias cadastradas e eu quero saber quais são os dias de literatura. Então eu clico em literatura e automaticamente os dias de literatura ficam nessa formatação aqui. É como se eu viesse manualmente em literatura, tá? E botasse o fundo azul, a letra branca, colocasse em negrito e mudasse a borda. Só que tudo isso é feito automaticamente. Se eu mudar aqui para história, ele vai mostrar os dias que história está cadastrado. E assim vai. É para isso que serve a formatação condicional. Beleza até aqui? Então, vocês já sabem onde fica a formatação condicional, porque no primeiro vídeo eu explico, mas eu vou retomar aqui, tá? Vou abrir essa segunda situação pra gente, onde eu tenho um boletim. Eu vou até corrigir aqui a mesclagem desse nome. Vamos lá. Eu tenho um boletim, tenho matérias, avaliação 1 e 2, recuperação 1, média, avaliação 3 e 4, recuperação 2, média 2, média parcial, avaliação final e a média final. Ok. Tiago, para onde é que a gente vai? Vamos ver. Eu armei um esquema aqui onde a gente vai fazer coisa por coisa e vai deixar tudo do jeito que a gente quer, tá? Vocês vão ver como funciona tudo na prática. Então vamos lá. Primeira situação. Eu quero o texto vermelho nas notas de avaliação abaixo de 7. Quais são as notas de avaliação? Essas, AV1 e AV2, AV3 e AV4. Essas são as notas de avaliação. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu quero que a letra fique vermelha nas notas abaixo de 7. Perfeito. Tiago, como é que eu vou fazer isso? Eu posso selecionar o intervalo que eu vou trabalhar a formatação, tá? Eu não vou pegar o cabeçalho, porque o cabeçalho não vai mudar. Eu manualmente vou colocar uma outra cor, alguma coisa. O que vai mudar na formatação é a parte dos dados, é a parte onde tem as variáveis, onde vai alterar, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso selecionar uma coluna e replicar para as outras essa formatação, ou eu posso selecionar já as 4 e fazer de uma vez só. Eu vou fazer em uma e replicar para as outras, porque aí vocês já verificam uma outra ferramenta, tá? Que é o pincel de formatação. Para quem não conhece, eu vou apresentar nesse vídeo. Então vamos lá. Eu seleciono o intervalo que eu quero trabalhar. Formatação condicional fica aqui na página inicial, formatação condicional. Toda formatação condicional vai se basear nesse botão aqui. Tiago, então, falando de formatação, eu nunca vou fazer nada fora desse botão? Pode fazer. Por exemplo, se eu não for trabalhar com esses dados diretamente, eu até preparei essa situação aqui para vocês verem. Ó, eu deixei pintado de branco para ficar fácil retomar. Eu vou pintar de preto. O que foi que eu fiz aqui? Aqui é uma lista só da validação de dados que eu fiz, tá? Ignorem isso. E aqui podem ver que tem 0 ou 1. Esse 0 corresponde a esse espaço. Esse 0 a esse espaço. É como se eu pegasse essa matriz aqui
e arrastasse para a lateral toda. É como se eu fizesse isso, ó, toda, entenderam? Não vou cancelar para não acabar com a formatação. Mas é como se eu fizesse isso. Então, como é que eu faço isso? Podem ver que química, química e química estão aqui nessa tabela como 1, 1 e 1. É uma fórmula básica onde, caso o espaço que esteja aqui dentro corresponda ao que eu selecionei aqui, vai apontar como 1. Então, eu fiz a minha formatação aqui baseada na informação dessa tabela externa. Nesses casos, é necessário fazer isso nesse caso aqui, Thiago? Não, eu poderia fazer direto. Se química igual a química, então azul. Mas eu fiz dessa forma para mostrar a vocês que é possível combinar a formatação condicional com algumas fórmulas, tá? Ok, voltando aqui. Então vamos lá. Vermelho nas notas de avaliação abaixo de 7. Eu vou selecionar a área que eu vou trabalhar, ok? Vou vir em formatação condicional, certo? E aqui a gente já se depara com algumas opções, tá? Nesse caso, para mim, eu vou vir em nova regra e colocar manualmente essa informação, ou eu vou vir nessa área aqui, regras de realce das células. Isso já é como se fosse um atalho com algumas fórmulas pré-definidas que o Excel dá. Quais são essas fórmulas, Thiago? É maior do que, é menor do que, está entre, é igual a... O que é que eu quero? Essa regra vai se aplicar a notas menores que 7. Então eu vou vir aqui, é menor do que. O que é que essa janela vai fazer? Essa janela vai analisar esse intervalo que eu selecionei, é onde eu estou aplicando essa formatação condicional. Formatar células que são menores do que. Eu quero menor do que o quê? 7. Então formatar células menores do que 7. Pode ver que aqui ele já identifica nessa formatação padrão. Ele coloca o fundo vermelho e a letra vermelha. O que é que eu quero? Eu quero só o texto vermelho. Então eu venho aqui, aqui eu vou selecionar o critério, né? Menores que 7. E aqui é a formatação. Com o padrão é preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Eu não quero mudar o preenchimento. Ó. Então eu vou ignorar esses 4 aqui, ó, texto vermelho. Isso já me atende. Escolhi texto vermelho, ok. Podem ver que o texto ficou vermelho para as notas menores que 7. Perfeito? Tiago, mas você só fez em 1. Como é que eu replico? Existe uma ferramenta, uma das mais usadas no Excel, que é chamada de pincel de formatação. Ele fica aqui, ó, logo na parte inicial, do lado do colar, embaixo do copiar. Pincel de formatação. O que é que essa ferramenta faz? Essa ferramenta ela vai copiar toda a formatação que existe numa célula. Por exemplo, eu vou escrever aqui embaixo para vocês verem o número 1. Pode ver que eu escrevi o número 1, não tem vírgula, não tem bordas. Então eu vou pegar uma célula aleatória aqui no meio, vou clicar no pincel de formatação, ele ficou selecionado e a célula está piscando. O que é que isso quer dizer? Eu posso aplicar essa formatação que eu escolhi em algum lugar. Onde que eu vou aplicar? Aqui. No 1. Cliquei no 1, olha o que aconteceu. Ele copiou as casas decimais, a quantidade de casas decimais, que isso é uma formatação. Se aqui tivesse uma outra fonte, ou outro tamanho de fonte, ou negritos, ele também iria copiar para cá, e ele copiou as bordas, que também são uma formatação da célula. Então, o que é que o pincel de formatação faz? Ele replica toda a formatação para quantos locais eu quiser. Então, é o que a gente vai fazer agora. Funciona para formatação condicional também? Funciona. Eu vou selecionar o intervalo que eu apliquei a formatação condicional, vou clicar no pincel de formatação e vou apertar no segundo intervalo. Olha o que vai acontecer. A formatação foi aplicada. É como se eu repetisse todos aqueles passos que a gente fez. E aqui as notas abaixo de 7 também estão vermelhas. Ainda não terminei a primeira parte. Então vamos lá. Tiago, se eu quiser replicar para 100 locais diferentes, eu vou ter que fazer 100 vezes? Não. Você tem duas opções para esse pincel de formatação. Opção 1. Você vai selecionar o intervalo que você quer trabalhar. Vai clicar uma vez e vai selecionar o intervalo todo, tá? Ó, tô selecionando já a V3 e a V4 de uma vez. Funciona. Ou uma outra opção. Eu vou selecionar o intervalo que eu quero trabalhar, vou dar um duplo clique em pincel de formatação e quando eu aplicar isso uma vez, o pincel de formatação não vai cancelar. Eu posso aplicar diretamente em 100, em 1000 locais.
e não preciso apertar de novo nele. É um duplo clique. Para sair dele, ou eu clico lá, ou eu aperto ESC. Ok? Pronto. Aqui ele já desselecionou e eu já posso apertar nos outros locais aqui, clicar em qualquer lugar sem alterar a formatação. Então, esse critério foi atendido. As notas de avaliação estão vermelhas, abaixo de 7. Então, esse eu vou colocar verde. Segundo critério que a gente tem que obedecer. O vermelho, letra vermelha e negrito nas notas de M1 e M2. Eu não coloquei abaixo de 7, mas vamos fazer a mesma coisa. O que a gente fez aqui, a gente vai replicar para o M1 e para o M2. Porém, além de ficar vermelhas, as notas também vão ficar em negrito. Então vamos lá. Esse eu vou fazer diferente, tá? Eu vou selecionar o intervalo de M1, formatação condicional. Eu não vou vir pelas regras pré-definidas de realce. Eu vou fazer um pouco mais difícil para vocês verem que também dá para fazer. Eu vou vir em nova regra. Existem várias opções aqui que são basicamente aquelas regras pré-definidas. Essas regras aqui, ó. São basicamente essas regras de realce, primeiros e últimos, já está lá definido, tá? Nova regra. Eu vou utilizar a última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. O que é que eu vou dizer no Excel aqui? Eu vou dizer formatar valores em que a fórmula é verdadeira. Então, quando fórmula sempre começa com igual. Quando esse primeiro intervalo que eu selecionei for menor que 7. Esse é o critério que eu quero que seja verdadeiro para a célula alterar de formatação. Podem ver que, por padrão, na formatação condicional, a referência que eu escolho aqui ela é absoluta. Então, eu tenho que trabalhar com esse jogo de referência relativa e absoluta para que a fórmula se comporte como eu queira. Como assim, Thiago? Se eu mantiver o cifrão na coluna e na linha e eu der OK, o que é que o Excel vai entender? Esse critério vai ficar vinculado a F17, que é essa célula aqui. Então, se F17 for menor que 7, ele vai alterar todo o intervalo para vermelho, porque ele só está analisando a primeira célula. Se F17 for maior que 7, todo o intervalo vai ficar normal. É isso que eu quero? Não. Eu quero que ele analise linha por linha, conforme o intervalo aumenta. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso transformar isso em referência relativa. Tirei a referência absoluta. Então, qualquer célula aqui dentro vai ser analisada individualmente, se movendo normalmente, tá? Como menor que 7. Se isso for verdadeiro, eu quero que tenha aqui, ó, visualização sem definição de formato, formatar. Se isso for verdadeiro, eu clico em formatar. Eu quero que a célula fique fonte, cor, vermelho. Eu quero que a célula fique vermelha e em negrito. Se eu quisesse que mudasse a borda da célula, eu viria aqui em borda, colocaria a configuração que eu quisesse. Se eu quisesse que o fundo da célula mudasse, eu viria em preenchimento, fazia a alteração que eu quisesse. Se eu quisesse que aparecessem duas vírgulas ou mudasse o formato do número, eu viria em número e alteraria normalmente. Como eu só quero essas alterações negrito e vermelho, eu vou dar um OK e vou dar um OK. Tá perfeito, funcionou perfeitamente. 6.8, 5.8, 3.8 e 5.5 são menores que 7, então elas ficaram vermelhas e negrito. Vamos replicar para a M2, porque o princípio é o mesmo. Seleciono o intervalo, pincel de formatação uma vez, replico para M2. Segundo critério, atendido. Terceiro critério, negrito nas duas maiores notas entre AV1, AV2 e REC 1. Então, AV1 está aqui, AV2 está aqui e REC 1 está aqui. Eu vou ter que fazer com que as duas mais altas em relação a essa em cada linha, tá? As duas mais altas fiquem em negrito. Como a gente vai fazer isso? Como eu quero fazer uma análise individual por linha, eu vou aplicar essa regra em um microespaço, que será esse aqui, tá? E eu vou replicar para todos esses e depois vou fazer a mesma coisa em todos esses. Perfeito? Então vamos lá. Selecionei o primeiro intervalo que eu quero trabalhar. Vou vir em formatação condicional. Eu quero as duas maiores notas. Então eu venho aqui, ó,
Aqui tem uma coisa que me ajude, é maior do que, menor do que, talvez eu consiga trabalhar em algo, mas, opa, aqui tem uma área específica para isso. Eu posso vir aqui em regra de primeiros e últimos. Se eu clicar aqui em 10 primeiros itens, eu vou conseguir modificar, tá? Não necessariamente vão ser os 10 primeiros itens. No meu caso, eu quero os 2 primeiros, que são os 2 maiores. Ó, formatar célula classificadas nos primeiros 2, que é o que eu quero, com formato personalizado, que vai ser negrito. Ok? Ok. Então podem ver que o 6,5 e o 7 ficaram negritos, tá? Justamente devido à fórmula. O 5,5 é o menor, ele ficou normal. Então agora você me pergunta, Thiago, como é que eu vou fazer para replicar? É com pincel de formatação? Sim, é com pincel de formatação. Selecionei o intervalo que eu quero replicar, vou dar um duplo clique no pincel de formatação, tá? Vou vir no primeiro intervalo que eu quero aplicar a regra, no segundo, no terceiro. Thiago, por que eu não faço no intervalo todo de uma vez? O pincel ele vai replicar e considerar o novo intervalo como a área que eu estou aplicando. Se eu seleciono tudo de uma vez aqui, tá? Ele só vai pegar as 2 maiores notas do intervalo total. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele analise linha por linha, então eu tenho que fazer uma linha por vez. Quarto critério é o que a gente já fez. É replicar AV1, AV2 e recuperação 1 no AV3, AV4 e recuperação 2. Então o critério também está atendido. Eu quero uma linha verde, tá? Para quem passou na média parcial. Quem foi que passou na média parcial? Quem passou por média. Tá? Quem são essas pessoas? Quem teve acima de 7, já está aqui calculado. No caso de geografia, essa pessoa passou. História, essa pessoa passou. Inglês, essa pessoa passou. Eu poderia vir manualmente. Ah, eu passei aqui, então eu vou deixar o fundo verde. Poderia, mas não é assim que a gente vai trabalhar. Lembra do que a gente combinou? Tudo que a gente fizer vai ser através de fórmulas e ferramentas do Excel. Não vamos mais fazer nada manualmente. Então vou dar um Ctrl Z e a gente vai aplicar essa formatação condicional. Eu quero que fique verde a linha da matéria até o fim, até a média final. Então eu vou selecionar o intervalo completo que eu quero que seja afetado pela formatação condicional. Eu vou vir em formatação condicional, nova regra, porque eu gosto de fazer dessa forma, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas e venho aqui escrever minha fórmula. Então vamos lá. Eu vou formatar esses valores nesse intervalo, contanto que essa informação que está na média parcial, ou seja, eu venho minha informação começou na linha 17, então eu venho aqui na primeira. Média parcial maior que maior ou igual a 7, que foi quem passou. Com o que é que eu tenho que tomar cuidado? Referência. Eu posso retirar o cifrão da coluna e o cifrão da linha. O que é que vai acontecer se eu fizer isso? Ele vai alterar toda essa fórmula aqui, tá? E o que é que está acontecendo? Qual é o primeiro intervalo? A primeira célula aqui, a primeira referência é B17. Nessa matriz que eu selecionei, a primeira referência é a B17. Está até em branco aqui. Eu coloquei como base na fórmula da formatação condicional, começando pela K17. Então o que é que o Excel vai fazer? Se eu tirar toda a referência, a B17, essa célula aqui, vai ser analisada pela K17, que é essa célula. Ela vai ficar verde se for maior que 7, aí o Excel vai analisar a segunda coluna. Quando ele passar para cá, se eu não tenho uma referência absoluta na coluna, ele vai sair do K17 e vir para o L. Então ele vai passar a analisar a média final. E eu não quero isso. Eu quero que ele analise sempre o que está em K, que é a média parcial. Então o K, a coluna, ela vai precisar ficar com o cifrão. Como eu quero que ele analise individualmente as linhas, então a linha não vai ter a referência. Perfeito? Só vou manter a referência na coluna porque eu quero analisar especificamente a média parcial. Vai ficar sempre nessa coluna aqui, não importa onde a informação esteja nesse intervalo. Então vamos lá. Configurei a referência. Eu quero que o critério
dessa célula aqui, variando pela linha, ou seja, fazendo esse movimento aqui, seja maior ou igual a 7. E eu quero que toda a informação dessa linha fique preenchimento verde. Ok? Ok. Funcionou perfeitamente. Média parcial. Os que ficaram maior ou igual a 7, ou seja, os que passaram, já foi aplicada a formatação condicional diretamente na linha toda. Tiago, e se a média não for 7? Se for 6? Bom, seria a mesma coisa. Seleciona o intervalo, formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula e eu quero que essa célula, que eu estou começando por essa linha, então eu tenho que analisar começando por essa célula. Sem a referência absoluta da linha, seja maior ou igual a 6. Essa é uma opção. Tiago, não tem como automatizar isso não? Tem. K17 seja maior ou igual a... Clico na setinha, tem um campo de média. Essa referência vai ser absoluta, porque não importa onde eu movo aqui dentro desse intervalo, a média que ele vai comparar sempre estará fixada nessa célula aqui. Então, essa referência será totalmente absoluta. Tá? Será uma referência absoluta. E essa permanecerá na referência mista. Então, vamos lá. Formatar, preenchimento, verde. Ok, ok. Podem ver que a média é 7, ficaram os que estão acima de 7. Tiago, a média é 6. Eu venho aqui, aperto 6 e quase todos passaram. Porque o único que ficou abaixo de 6 na média parcial, foi em literatura aqui, ó. Ah, Tiago, a média é 8. E só passou em geografia. Perfeito. É simples assim. Parece complicado, mas quando vocês começam a aplicar no seu dia a dia, peguem uma planilha da empresa de vocês ou em algum controle que vocês façam em casa e comecem a brincar com a formatação condicional. Vocês vão ver que é mais simples do que parece, tá? Então vamos lá. Linha verde para quem passou, colocar como verde, foi atendido. Linha vermelha para quem não passou na média final. Vamos fazer a mesma coisa. Seleciono o intervalo que eu quero que fique vermelho. Formatação condicional, nova regra. Usar uma fórmula. E agora, em vez de analisar a coluna K, eu vou estar analisando a média final. Coluna M. Como eu quero que seja analisado por linha, tá? Toda essa informação ela vai se manter nessa coluna, dessa linha. Mas, nessa segunda linha, a informação já vai trocar de linha junto com a referência. Então, a linha, eu retiro o cifrão e a coluna eu mantenho. Isso aqui é menor ou igual a média. O que é que eu quero que aconteça caso essa matéria fique menor ou igual que a média na final? Formatar. Fundo vermelho. Ok. Ok. Nessas matérias, apesar de ir para a avaliação final, ainda assim não passou. Então, coluna, a linha toda vermelha. Atendido o critério, linha azul para quem passou na média final. Tá. Para diferenciar do verde, eu quero colocar de azul. Mesma coisa. Venho aqui, faço todo esse processo. Uma coisa para vocês analisarem, tá? Olha, sempre foi bom acontecer isso. Eu selecionei agora, percebam um padrão. Em vez de selecionar de cima para baixo, eu selecionei de baixo para cima. Então, eu não posso mais contar essa linha como se fosse a primeira a ser analisada. Vai ter que ser a linha que está a informação branca, que foi a primeira linha que eu cliquei. Então, em vez de comparar com média final aqui, eu vou ter que passar a comparar com média final aqui. Se eu tivesse começado aqui do meio em algum lugar, ou daqui de baixo, também teria que ser comparado com a média final referente a essa linha. Então, agora, essa parte está branca, e eu quero comparar a coluna de média final. Média final vai ser essa própria linha onde eu comecei, essa própria célula onde eu comecei, maior ou igual a 7, tá? Formatar. Desculpa, maior ou igual a 7 não. Maior ou igual a média. Toda uma referência absoluta. Retiro a referência daqui. Atentem-se a isso. Formatar, eu quero que fique agora com fundo azul. Eu quero esse azul aqui. Ok e ok. E foi o que aconteceu, Tiago. Quando a gente está brincando com formatação condicional, algumas coisas assim podem acontecer.
Tiago, como é que eu vou consertar isso? Pelo amor de Deus. Muito simples. Eu vou vir em formatação condicional, gerenciar regras. Percebam que ele vai analisar aqui primeiro essa azul. Tiago, uma opção que eu posso fazer é transformar a vermelha e a verde como prioridades. Talvez, vamos tentar. Eu quero que o Excel analise primeiro a verde, tá? Quem passou logo. Então eu vou selecionar essa regra e jogar para cima 2 vezes. E vou fazer a mesma coisa com a vermelha. Jogar para cima 1 vez. Vou aplicar e ver se resolve. Resolveu? Perfeito. Está resolvido. Último critério atendido e terminamos essa sessão. A terceira parte que eu separei aqui também é bastante interessante. Eu separei agora uma média geral por aluno e por matéria. A gente vai fazer também uma análise, só que agora utilizando outras funções que a gente já viu, inclusive, na outra aula de formatação condicional. Quais são essas funções? Ícones, mapa de calor e afins. Então vamos lá. Primeiro critério que eu quero... Primeiro, vamos fazer uma coisa. Aqui o 0, ele não está sem vírgula, história está sem vírgula. Vamos manter um padrão aqui. Seleciono tudo. Eu quero tudo decimal, tá? Só que eu quero com uma casa decimal. Ótimo. Quero com mais nesse botão, quero com menos nesse botão. Perfeito. Padronizamos. Então vamos lá. Primeiro critério. Negrito nas 3 maiores notas da linha. Como assim? Uma linha é isso. Então eu quero as 3 maiores notas daqui, eu quero negrito. Perfeito. Seleciono a linha. Formatação condicional. Regra dos primeiros últimos. 10 primeiros itens. Posso vir aqui em nova regra, tá? Existe essa outra opção. Lembra que eu falei que aqui são mais ou menos aquelas opções que já aparecem como resumo? Eu venho aqui formatar apenas os primeiros ou últimos valores e vai ser a mesma coisa que eu fizer a configuração por lá. Primeiros, 3, no caso as 3 primeiras notas desse intervalo. Formatar, eu quero negrito, né? Então eu venho em fonte, negrito, ok. Seleciono aqui, pincel de formatação e vou replicar. Clicar 2 vezes e já aplicar aqui em todo o intervalo. Uma dica para vocês, eu estou fazendo isso manualmente. Eu posso selecionar um intervalo maior de 5 em 5, 6 em 6, utilizar o pincel, só que eu tenho que me atentar em selecionar exatamente a mesma quantidade aqui, ó, para não ficar ruim. É uma forma de fazer isso mais rápido, tá? Ok, e essas duas eu vou fazer a mesma coisa. Pincel de formatação, as duas. Primeira coisa a se observar. Tiago, em algumas linhas, tem até um 10,5 aqui perdido. Eu não sei que nota é 10,5, mas tudo bem, deve ter alguém muito inteligente. Tiago, em algumas linhas tem mais de 3 informações. Por que isso aconteceu? O Excel ele vai analisar o número em si. O primeiro número mais alto foi 10, o segundo foi 9 e o terceiro foi 8,5. Só que tem 3 8,5, então ele vai considerar os 3 como maiores notas. Então esse critério foi obedecido. Próximo critério, eu quero uma bolinha amarela, que é a mesma que a gente usou na outra aula, para a maior nota da coluna. Perfeito, vamos lá. Agora é por coluna. Aqui já é um pouco mais complicado. Não existe essa opção diretamente para uma formatação condicional. Então eu tenho que começar a utilizar outras fórmulas para isso. Como eu vou fazer isso? Eu posso colocar aqui embaixo, por exemplo, eu vou dizer como eu faria. E vou usar a fórmula máximo, que a gente também já viu, tá? Para definir dessa coluna qual é a nota máxima. Nesse caso é 9,5. Então agora eu vou conseguir aplicar a formatação que eu quero. Seleciono o intervalo, venho em formatação condicional, nova regra, ou conjunto de ícones, mais regras. Aqui eu não quero ícone, aqui eu não quero ícone, eu vou usar só a primeira opção de configuração. O valor aqui vai ser aquela célula, então o tipo vai ser número, tá? Aqui eu posso botar qualquer coisa, eu não vou ter ícone aqui. E em valor eu vou selecionar essa informação aqui. Tá? Ficou um 0 mais, mas eu posso deletar. Igual. Tiago, então, como é que vai ser a jogada aqui da absoluta ou da relativa?
informação importante. Quando a gente está mexendo com ícones, tá? Esses íconezinhos aqui, se a gente quiser fazer um caso desse, de analisar só, comparar com algum número de fora, a gente não consegue deixar uma referência relativa. Ó, vou deixar a coluna com referência relativa, dá um OK, e ele vai me informar que não é possível utilizar referências relativas no critério de formatação para escala de cor, barra de dados e conjunto de ícones. Então, nesse caso, eu teria que fazer manualmente cada coluna. Perfeito? Funcionou aqui, 9,5, 9,5, comparado com essa nota aqui. Então eu continuo, mesma coisa. Vou aqui nessa segunda coluna agora. Formatação condicional, conjunto de ícones, mais regras. Eu vou tirar as cores daqui e daqui. Eu quero trabalhar só com a amarelinha, tá? No tipo, vai ser número, baseado nessa célula aqui. Aqui eu vou botar 0 e dar um OK. Funciona do mesmo jeito. Essas informações aqui, elas estão partidas porque o número fica apertado na célula. Então, ele vai ficar meio... Isso quer dizer que o número está cortado. Eu posso dar um duplo clique aqui na coluna que ele vai alargar um pouco e mostrar o resultado. 10,5 e 10,5 ficaram com o íconezinho. Para não tomar muito tempo, é só fazer a mesma coisa nas outras colunas, tá? Vai acontecer isso das bolinhas amarelas. Então, segundo critério, atendido. Eu quero a letra amarela para notas menores ou abaixo de 5. Perfeito. Vamos lá. Aqui é geral, é fácil. Opa. Aqui é geral, é fácil, a gente já fez. Formatação condicional, tá? Eu posso vir aqui direto ou posso criar a regra manualmente. Posso usar uma fórmula e dizer o intervalo menor ou igual a 5. Ou eu posso vir com base em seus respectivos valores, ou aqui, células que contenham o valor da célula menor ou igual a 5. Formatar. Eu quero amarela, né? Fonte amarela. Vou botar esse laranja aqui para não ficar muito... apesar de que ficou mesmo assim. Ok. Notas abaixo de 5 ou igual a 5. Eu coloquei... Agora que eu tô vendo o erro. Menores ou abaixo de 5 seria menores ou iguais a 5. Perfeito? Mas tá aqui, a configuração tá feita. Uma outra forma de fazer é essa que a gente fez. Critério atendido. Escala de cor geral. O que é essa escala de cor? Esse ponto aqui vocês vão achar bem interessante. Eu vou limpar toda essa formatação. Vou limpar tudo. Vou apagar essa análise aqui de baixo. E vou novamente deixar do jeito que está. O que é uma escala de cor? Isso é uma escala de cor. É como se fosse um mapa de temperatura, onde ele vai pegar o menor valor do intervalo total, que no caso aqui é o 0, aqui por exemplo, e o maior, que é 10,5, ele vai criar uma escala como se fosse uma régua, onde os maiores vão representar uma cor, por exemplo, verde ou azul, e os menores vermelho, branco, e aí ele vai criar uma escala conforme a progressão, como se fosse um degradê. Como assim? É basicamente isso. É escalas de cor. Olha que interessante. Tem uma colorida, enfim, eu posso mudar as cores em mais regras, eu posso deixar dessa forma, onde as mais baixas ficam mais evidentes, ou o contrário, onde as mais altas ficam mais evidentes, tá? Isso é um mapa de temperatura geral. Posso usar vermelho também. Os menores, vou deixar isso aqui que eu acho bem interessante. O que tá branco tá ok. O que tá vermelho é o que eu tenho que ter atenção. Então tá aqui, meio ponto ficou bem vermelho escuro, 0 ficou vermelho escuro, e aí eu consigo ver mais ou menos onde estão as deficiências aqui, Essa pessoa tem mais deficiência aqui, aqui, aqui. Essa pessoa tem deficiência aqui e aqui. Essa pessoa tem deficiência aqui. É uma forma bastante interessante de analisar um conjunto muito grande de uma matriz de dados. Tiago, onde é que isso é utilizado? Por exemplo, em hospitais, onde a gente precisa manter um perfil de atendimento, tá? Na cirurgia, para cirurgias eletivas ou até para a emergência de um hospital, eu posso ver os horários de pico através de um mapa de calor. Eu vou pegar por hora quantas pessoas deram entrada na emergência de um hospital e eu vou criar um mapa de calor. Vai ficar vermelhinho justamente nos horários de pico. Ele cria como se fosse um gráfico quando você organiza em formato de tabela. Então, é uma das funcionalidades onde esse mapa de calor é muito utilizado. Perfeito? Então, escala de cor geral, ok, tá atendido.
apagar a escala de cor geral e fazer por média. Então vamos apagar manualmente, né? Vamos selecionar o intervalo todo. Formatação condicional, gerenciar regras. A escala de cor eu posso selecionar a regra total e excluir. Aplicar. Pronto. Limpei a formatação condicional. Ok. O que é que eu tenho que fazer? Apagar a escala. Já fiz. Fazer escala por matéria. Perfeito. Então, em vez de selecionar o intervalo todo, eu vou passar agora a selecionar o intervalo por matéria, que no caso é a coluna. Biologia, formatação condicional, escalas de cor, mapa de calor aqui, ó. Eu quero vermelho. Eu quero que fique vermelho. Aliás, eu quero que fique verde quem tirou as melhores notas aqui. Pronto, perfeito. Perfeito. Quem ficou mais escuro foram os melhores dessa coluna. Olha que coisa interessante de se ver. Eu vou replicar, tá? Esse pincel de formatação para cá. Ele passa a analisar essa coluna e vou fazer a mesma coisa agora replicando de 2 em 2, tá? Opa. Espera aí que deu erro aqui. Selecionar tudo. Pincel de formatação, vou aplicar aqui direto. Faltaram 2 colunas, pincel de formatação, aplicar aqui direto. Perfeito, minha análise está feita. E é isso, é para isso que serve a escala de cor. Com isso eu consigo ver, ó, quem foi o melhor em física? Esse. Eu consigo ver pela tonalidade, tá, do mapa de temperatura, sem precisar nem ver a informação que tem dentro. Se tivessem diversos números aqui, 5,53842, eu não preciso ver qual é maior que qual, números altos. Eu posso ver simplesmente pela tonalidade de verde que está aqui. E aí as possibilidades são infinitas. É para isso que serve formatação condicional. Simples assim. E aí eu consigo fazer diversas outras coisas que eu não pedi aqui, por exemplo. Eu vou limpar essas regras aqui, excluir tudo. Aplicar, ok. Vou escolher só uma coluna aqui para vocês verem que vocês podem descobrir as coisas na formatação condicional. Ó, barra de dados, é assim que funciona. É só colocar a seta em cima, ele já mostra como ficaria. É interessante para mim, não é... No caso da barra de dados eu consigo excluir o número, deixar só a barra, que foi o que a gente já viu. Escalas de cor eu consigo colocar várias configurações, consigo colocar as tonalidades aqui em mais regras. Conjuntos de ícones, pode ser com setinha, caso seja relacionado a valores ou lucros e prejuízos. Com setinhas aqui também, outra forma. Aqui só sem cores, setas cinzas, formas diferentes, enfim. São milhares de possibilidades, tá? E aí eu posso personalizar minha planilha e deixar ela cada vez mais organizada e bonita. Como eu falei, é uma ferramenta não tão técnica, mas é uma ferramenta mais estrutural, onde eu consigo deixar minha planilha mais atrativa de ver e facilitar a visualização e a leitura de dados no meu dashboard ou em alguma aba que eu esteja fazendo especificamente para analisar dados. E aí, curtiram o vídeo? Já conheciam essa ferramenta e já utilizavam? Se já utilizaram, mandem para mim em DM, expliquem o caso de vocês, como é que vocês usam, para a gente sempre estar compartilhando aqui conhecimentos e experiências. Se não conhecia, tá aí, essa é a formatação condicional, muito prazer. Podem ver que não é uma ferramenta complicada, ela parece complexa, mas quando você começa a usar, vê que é bastante simples e dá para fazer bastante coisa. Se gostaram do conteúdo, se vão utilizar, se foi útil para vocês, curtam o vídeo, compartilhem para dar aquela ajuda, porque o meu intuito aqui é mostrar a você o quão simples pode ser o Excel na sua vida. Aqui é Thiago Aquino e seja bem-vindo ao Excellence.